A economia brasileira em 1974. Em 1974 o mundo passava por um período de transição, o que se refletiu num período complicado para o Brasil. As peculiaridades da economia da época, como importações de petróleo e de muitas outras matérias-primas e o período de transição política na esfera federal influenciaram fortemente o primeiro trimestre. A crise do petróleo aumentava inflações no mundo todo, quando o preço do barril subiu vertiginosamente. De um pouco mais de 3 dólares, passou a custar 11 dólares e 25 centavos. Era o fim do milagre econômico. O PIB per capita crescerá 6,5%, enquanto em 1973 registrou 13,9% de crescimento, número recorde que até hoje não foi quebrado. A moeda corrente era o cruzeiro. No ano de 1974 a inflação chegou a 34,5% ao ano, enquanto no ano anterior havia sido de 15,5%. O governo atribuiu o índice à forte pressão dos preços dos produtos importados, e à maior expansão dos meios de pagamento registrada em 1973. O cenário mundial fez com que ainda em 73 os empresários formassem estoques, devido ao clima de escassez causado pela crise entre Israel e outros países árabes produtores de petróleo. As matérias-primas, também chamadas de commodities, chegaram a preços recorde nas bolsas de valores do exterior. Em março houve a mudança do governo federal. Saía o ministro da Fazenda Delfim Neto, e ocupava seu lugar, o Mário Simonsen. Já na presidência da República, Emílio Garrastazu Médici despedia-se do cargo, para dar lugar a Ernesto Geisel. Nos grandes centros urbanos, havia grande demanda de mão de obra, ocasionada pelo considerável aquecimento do ritmo dos negócios, bem como o grande volume de obras públicas e grande massa na construção civil. As indústrias de bens de consumo duráveis ainda não sentiriam fortemente os reflexos da crise, e a automobilística crescia em taxas superiores a 10%. As montadoras alegavam que era baixa a relação veículos-habitantes no Brasil, se comparado a países como México, por exemplo. Seguindo uma tendência contencionista, feita por meio de um controle severo da expansão dos meios de pagamento, houve a diminuição do volume de negócios no segundo semestre do ano de 1974. O governo eliminou parcialmente sua principal preocupação, pois a média mensal do Índice Geral de Preços passou de 3,5% no primeiro semestre para 1,6% no segundo. Ainda que no total tenha sido maior do que no ano anterior, conseguiu ser controlada e não aumentar ainda mais. A sociedade discutia se a balança comercial era o calcanhar de Aquiles do Brasil. Nos anos anteriores vinha-se discutindo a possibilidade de o país sustentar um modelo de desenvolvimento com um hiato de recursos, isto é, de que maneira se daria a capacidade de endividamento do país da forma como se montava o balanço em conta corrente no exterior. A balança comercial é a diferença entre as exportações e as importações, sem contar fretes e serviços. Tradicionalmente, a balança já havia sendo deficitária. O governo, desde os anos anteriores, defendia que um país em desenvolvimento pode manter um balanço em ligeiro déficit. O déficit significaria a poupança externa, em financiamento de máquinas, equipamentos e matéria-prima, ou seja, o acúmulo de déficit também significa aumento da dívida externa. Portanto, pairava sobre o governo uma questão: qual seria um coeficiente que sustentasse o endividamento da economia a longo prazo? Nesse sentido, o ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen anunciou que o governo estaria disposto a conter as importações, de maneira a projetar um déficit para 1975 compatível com a capacidade externa de endividamento do país. Os porta-vozes do governo também confirmaram que o produto interno bruto não cresceria quanto nos anos anteriores. No antigo estado da Guanabara, localizado na área do município do Rio de Janeiro, o custo de vida aumentou 20,8% no primeiro semestre de 1974, enquanto no mesmo período de 1973, o índice era de 6,8%. No quesito industrial, a indústria têxtil, de vestuário e calçados registrou uma diminuição de 2,85%, foi a que teve o pior resultado, impulsionado pela erosão do poder de compra da população. Já os minerais metálicos se expandiram 15,4%,
A de material de transporte obteve um crescimento de 19,07% e a metalúrgica aumentou 4,3%. O governo adotou uma nova filosofia de transportes, prevendo uma mudança gradual nos investimentos de rodovias para ferrovias. Também se deu a continuidade ao apoio ao sistema naval, com programas iniciados em 1971 e 1972. O BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, elaborou estudos acerca de investimentos em setores básicos, que foram encaminhados para a construção de planos de governo. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento deu ênfase às indústrias substitutivas às importações. O plano gerou polêmica mesmo entre economistas do governo. Alguns afirmaram que, numa primeira fase, o plano aumentaria ainda mais as importações, visto que seriam realizadas muitas compras de equipamentos e máquinas do exterior. O segundo PND estava ligado à geração de energia e à produção de alumínio, aço, petróleo, entre outros. Novamente o recurso público induzia o privado. Embora o governo não tenha dado ênfase à agricultura, a produção agrícola cresceu 8,5% em 1974, mesmo com a alta dos custos dos insumos e fertilizantes importados. A Fundação Getúlio Vargas publicou que 1974 foi um ano desfavorável para os produtores agrícolas, pois os preços por eles pagos cresceram muito mais que os por eles recebidos. O ministro Simonsen considerou 1974 um ano de transição na economia, e o ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, previu reajustes progressivos que o país enfrentaria com as consequências mais sérias da crise do petróleo. O clima no governo era que a primeira batalha, o controle da inflação, estava vencida, mas que ainda enfrentaria a segunda, manter elevadas as taxas de emprego para absorver os contingentes de população em idade de trabalho que entrariam no mercado. O segundo PND realmente evitou uma recessão e gerou uma expansão econômica, porém incompleta, pois houve arroxo do salário mínimo e poucos investimentos em educação e bem-estar, o que virou uma armadilha da desigualdade para os anos seguintes. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Comente aqui embaixo. Você estava naquela época. Quais são suas lembranças? Inscreva-se no canal.